Graça e paz, Pastor Josemar, graça e paz, irmãos da Igreja Congregacional de Cajueiro Seco, também irmãos da Segunda Igreja Congregacional Pernambucana e irmãos de demais igrejas representadas nesse grupo Reconexões. Eu sou Carla Shestak, missionária na Croácia, e é um prazer para mim poder estar com vocês nesse grupo, e eu gostaria de compartilhar algumas reflexões que eu tenho feito neste tempo. Tempo difícil, não é verdade, irmãos? Tempos de desafios, tempos diferentes. E a pergunta que nós temos e queremos responder é como fazer missões nesse tempo. Eu gostaria de lembrar-nos de 3 coisas bases para nós podermos responder a essa pergunta. A primeira delas é que o contexto desafiador não é uma exceção na história da Igreja de Deus, na história do povo de Deus. Não, desafios políticos, culturais, religiosos, desafios de perseguição, desafios econômicos foram sempre presentes na história do povo de Deus, na história da humanidade. Nós podemos ver isso no Antigo Testamento, o povo de Israel, quantos e quantos desafios em todos esses contextos passaram. Nós também podemos nos lembrar do tempo do ministério do Senhor Jesus, contexto político, econômico, de perseguição religiosa. Nós podemos nos lembrar do contexto da igreja primitiva, que teve tudo isso aumentado após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós podemos nos lembrar do período da Reforma Protestante e do período da Igreja após a Reforma. Nós podemos lembrar agora também dos momentos atuais que a Igreja perseguida passa em todo o mundo. Não foi à toa que o Senhor Jesus nos disse: no mundo tereis aflições. Então, é bom que nós lembremos que o período de desafios, períodos difíceis, períodos de grandes e sérias turbulências, são períodos normais, são regra geral. E esses períodos nunca foram momentos de pausa na vida da igreja, nunca foram momentos que parassem o povo de Deus. Muito pelo contrário, quando analisamos qualquer desses períodos que eu citei, nós vemos que esses foram períodos de manifestações de poder de Deus, períodos de arrependimento, de santificação e renovação do povo de Deus, da igreja de Deus, e também período de expansão missionária com a salvação dos povos. Essa é a primeira coisa, queridos, que nós precisamos lembrar. A segunda coisa é lembrarmos quem é Deus. Isso mesmo. Nosso Deus é o Deus que providenciou o sacrifício que Ele mesmo pediu de Abraão. É o Deus que alimentou toda a nação de Israel dia a dia com maná. É o Deus que alimenta as aves dos céus, que veste os lírios do campo. É o Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Deus fiel, Deus presente, Deus soberano, Deus bom. O nosso Deus, o Deus de hoje, neste momento de pandemia mundial, é o mesmo Deus de ontem e é o Deus que será para sempre. É o Deus que tem controle sobre a história. É o Deus que usa a história para manifestar a sua vontade, para fortalecer a sua igreja e para estabelecer o seu reino. Então, seria muito apropriado que este momento nós usemos para refletir como está a nossa comunhão com esse Deus.
qual tem sido a nossa perspectiva do nosso Deus e lembrar quem Ele é, fazendo-nos voltar para mais junto dele, porque cada vez que o Senhor intervém na história, cada momento de grandes turbulências na história humana, Deus sempre usa isso para fazer com que o seu povo, a sua igreja, se volte para Ele e lembre que Ele está acima de tudo, de todos. É soberano, mas é também Deus Emanuel, Deus conosco. E queridos, nós precisamos nos lembrar também quem somos nós. Quem é você? Quem sou eu em Cristo Jesus? Nós somos bênçãos, irmãos. Nós fomos feitos bênçãos em Cristo Jesus. Fomos feitos instrumentos da bênção de Deus para a humanidade. Quando Deus em Cristo Jesus nos tornou nova criatura, quando nos fez templo do Espírito Santo, nos fez sal, nos fez luz, nos fez sacerdotes, seus representantes e presença dele na terra. Deus que nos deu dons espirituais, talentos, que nos dá recursos, Ele nos fez abençoados e nos fez canais abençoadores e manifestadores do seu amor, da sua graça e da sua bênção para todas as nações, assim como ele disse a Abraão, ele nos fez assim em Cristo Jesus também. Então esse é um tempo para relembrarmos disso, de quem nós somos. Nós somos instrumentos para abençoar em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus nos abençoou não para acumular, não para reter, mas para dar, para multiplicar, para abençoar as outras pessoas, sendo assim instrumentos dele nesta terra. Então, queridos, também esse é um tempo para refletirmos, para avaliarmos como estamos vivendo. Será que nós estamos vivendo como abençoados do Senhor? Será que nós estamos vivendo como instrumentos abençoadores do nosso Deus? Será que nós temos utilizado os dons, os talentos, os recursos que o Senhor nos tem dado de forma apropriada e conectada com quem é Deus e com quem Ele nos fez? Refletamos sobre isso. Então, esse é um período de continuarmos sendo bênçãos. Se a gente lembrar do texto de Mateus 24, quando o Senhor Jesus lá fala sobre o momento, um dos momentos da história mais difíceis, futuros, que é o período anterior à sua vinda. Ele fala de grandes desastres naturais, ele fala de guerra, ele fala de relacionamentos que são destruídos, ele fala de esfriamentos de amor. Mas o versículo 14, queridos, o versículo 14 diz que este evangelho do reino será pregado em todas as nações, para todos os povos. Ou seja, períodos difíceis, de grandes desafios, período de pandemia, é período de avançarmos em missões. Se nós voltarmos para quem é Deus, se nós voltarmos para quem nós somos em Cristo Jesus, então, consequentemente, nós avançaremos em cumprir a sua obra, a sua vontade, expandir o seu reino, fazendo discípulos de todas as nações. Tudo é uma questão de perspectiva, de colocar as coisas no seu devido lugar. E essa é a chamada e encorajamento que eu quero fazer a todos vocês que estão me acompanhando neste momento. Voltemos para o Senhor. Lembremos-nos de quem é Ele.
Lembremos-nos de quem Ele nos fez em Cristo Jesus e lembremos-nos de que momentos difíceis de perseguição, momentos de grandes desafios, seja de que ordem for, pelo Senhor e com o Senhor, é momento de avançarmos na obra missionária, na tarefa que o Senhor nos deu. Eu oro para que o Senhor os renove, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os use neste momento e para que Ele aqueça e guarde o coração de vocês com a sua palavra. E um texto da sua palavra em Romanos 8, 31 e 32 diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará com ele todas as coisas? Voltemo-nos para o Senhor, confiemos nele, consagremos-nos a ele e brilhemos aí, brilhem aí, queridos, junto à família, aos colegas, aos amigos, no bairro em que vocês moram, brilhem no Recife, em Pernambuco, no Brasil, brilhem também aqui junto conosco na Croácia, brilhem, que o Senhor vos abençoe e os fortaleça e os guarde e os use neste momento. É a minha oração e desejo no nome de Jesus.